com a missão de serviço público e compromisso assumido com a pluralidade democrática, a Vila TV realiza uma série de debates com os candidatos à presidência das juntas de freguesia de Vila Real. Cada candidato tem um total de 10 minutos para expor as ideias de acordo com os temas abordados nesse momento. Agora chegou a vez da freguesia de Vila Real, que é considerada a maior freguesia urbana do Conselho de Vila Real. Tem 17.345 habitantes, segundo o último censo registrado em 2021. Permite, então, apresentar os candidatos por ordem de sorteio e todos participaram juntamente. O senhor José Maria Magalhães, do Partido Socialista, obrigada pela presença. Obrigado. O senhor Sérgio Ramos, do Chega, muito obrigada pela presença. O senhor Antônio Ribeiro, do TVR, teve um problema de saúde, foi substituído pela segunda, que é a senhora Isabel Fernandes, muito obrigada pela presença. E também o senhor João Mocho, do PSD, muito obrigada pela presença de todos. Eu começo meu questionamento, então, falando se é possível modificar a vida das pessoas por meio de obras, e quais seriam, peço ao senhor, então, José Maria Magalhães, do Partido Socialista, para começar a responder. Ora, muito boa tarde a todos, cumprimento os meus colegas de painel e mesmo o António Ribeiro, que não está presente, desejo-lhe as melhores. Também quem está aqui presente na sala e para os telespectadores. Para vos dizer muito claramente que é possível mudar absolutamente tudo. Depois de 12 anos do PS, com uma marca bem vincada, de que se realça naturalmente todas as obras resultantes do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, mas também com áreas em todos os outros setores. Eu próprio fui responsável em 8 anos, em 2 mandatos nas áreas do desporto, educação, turismo e animação e juventude. Acho que é possível agora, nesta fase, enquanto candidato a presidente da Junta de Freguesia, que é a maior do nosso Conselho, dizer que é possível também fazer uma série de obras, principalmente aquilo que eu digo, obras no coração das pessoas. Acho que é tempo de darmos privilégio às pessoas. Temos uma série de propostas negociadas com alguém que neste momento é um forte candidato a continuar a ser Presidente da Câmara. Não são propostas que caíram do céu, foram negociadas, foram partilhadas, é uma ambição que eu também já tinha há algum tempo, até do tempo em que foi vereador, e portanto, quer na área da educação, quer na área daquilo que nós consideramos que é, precisamos também de intervir, de animar, de dar vida ao centro histórico. E eu passei 4 anos na Vila Real Social, como gestor da Vila Real Social, eu vinha praticamente todos os dias, andava todos os dias na rua, para cá e para lá, ouvi muitas pessoas, temos propostas muito interessantes para o centro histórico, mas para todas as áreas desportivas, para os idosos, cada vez temos mais idosos, ainda me chegaram há pouco os últimos dados, só de Vila Real nós temos quase 171 idosos a viverem sozinhos, portanto tem que haver respostas, há algumas respostas que estão no terreno, mas há outras que podem inteiramente ser melhoradas, para vos dizer que em todas as áreas de intervenção no desenvolvimento humano, para melhorar o índice de felicidade das pessoas, pelo contacto, proximidade, que naturalmente com propostas que temos para ouvir os cidadãos, para participar com os cidadãos, para organizar em conjunto com os cidadãos, nós teremos respostas cabais para dar um salto em frente. E neste sentido, não é qualquer crítica a ninguém. Eu, quando deixei um agrupamento com uma avaliação máxima, o que desejei ou quem me substituiu foi que a melhor forma de me respeitarem seria aumentar o legado que eu deixei. E eu quero aumentar nitidamente o legado da Junta de Freguesia, que foi excelente, tem uma série de marcas, mas queremos fazer mais, queremos fazer melhor. Temos um programa que, na minha perspectiva, dignifica muito a Freguesia de Vila Real e é um salto em frente, é o fazer mais para avançar mais. Senhor Sérgio Ramos, do Chega, é possível mudar a vida das pessoas por meio de obras? E caso o senhor seja eleito, qual seria? É sempre, antes de mais queria cumprimentar todo o painel, os meus colegas aqui presentes, também desejar uma boa tarde a quem nos está a ver a partir de casa e dizer que é evidente que é sempre possível melhorar, senão não estaríamos aqui. Acho que nenhum de nós estaria aqui se tudo estivesse bem, se não houvesse propostas, se não fosse possível melhorar alguma coisa. Eu não vou referir àquilo que foi feito, porque não é a minha forma de estar, aquilo que foi feito foi feito, os vilarrealenses vão dizer se está bem feito, se não está bem feito, e aquilo que a nós nos interessa, e o tempo que nós estamos aqui dedicado à causa pública é pensar naquilo que é o futuro e não aquilo que foi passado. O passado está para trás e nós queremos é falar do futuro. Para falarmos do futuro, em termos de obras, nós temos um programa
nós não nos cingimos apenas a coisas muito vagas, dizer vamos apoiar, vamos ajudar, não, nós temos propostas concretas. Por exemplo, em termos de apoio às famílias, e quando se fala muitas vezes em fixar pessoas, em chamar as pessoas, nós temos que ver o que é que nós podemos fazer também por elas. Por exemplo, nós falamos muito de apoio à natalidade, mas nós temos de ter propostas concretas também para apoiar a natalidade. Muitas vezes fala-se em cheques nascimento, cheques isto, cheques aquilo. Nós não vamos falar de cheques de nascimento nem cheques de apoio, porque nós queremos é fazer alguma coisa mais importante, porque quando damos um cheque pelo nascimento, quando o cheque se gasta, aquilo acabou, e não é por essa razão que nós vamos fixar pessoas, como é evidente. Nós, por exemplo, temos uma proposta em relação à família que tem a ver com a cobertura dos parques infantis, porque nós fizemos um trabalho com alguém que está a fazer um trabalho muito importante nesta área, que tem a ver com o facto de as pessoas muitas vezes sentirem-se isoladas quando estão sozinhas a criar os filhos, e nós temos que arranjar aqui uma solução. Podemos levá-las para o shopping, como é evidente, mas nós queríamos criar aqui uma solução que era para manter estas pessoas que estão a viver mais ou menos a mesma situação junto, para partilharem alguns anseios que têm, alguns problemas que têm, sentirem ali alguma segurança que muitas vezes não conseguem ter com a própria família. E uma das apostas que nós temos é então a cobertura de alguns parques infantis para que possam ser utilizadas quer de inverno, quer no verão e quer também no inverno. Melhorias, por exemplo, em termos de quando nós falamos da questão dos transportes, que está muito em voga agora que toda a gente fala dos transportes. Já a gente vai falar de mobilidade urbana, se o senhor quiser guardar para isso. Então aguarda-se. Mais alguma questão? Não. Candidata Isabel Fernandes, caso o seu partido seja eleito, é possível modificar a vida das pessoas por meio de obras, e quais seriam? Muito boa tarde, cumprimento a todos, agradecendo à Vila TV, na pessoa da Tatiana, cumprimento a restante equipa técnica, os colegas de painel e o público. É possível, mas há aqui uma questão que é preciso abordar desde logo. Obras numa freguesia de cidade implica, desde logo, um comprometimento com a Câmara. Ou seja, não é possível a freguesia predispor-se autonomamente, como acontece nas freguesias rurais e periurbanas, em que a Câmara entra lá, a freguesia é que tem a responsabilidade de fazer essas mesmas obras. No caso de uma freguesia de cidade, corresponde em termos limítrofes exatamente ao perímetro do município, haverá sempre que haver uma auscultação da freguesia, o que nem sempre ocorre. É possível melhorar, sim. Não vou também falar do passado, mas há algumas situações que terão de ser revistas. É possível melhorar com a colaboração de todos, desde logo reabilitando o património que temos. Há muito património que está a ficar deteriorado, património histórico importante. Temos a questão de um pavilhão multiusos que devemos ter das poucas freguesias que não o têm no distrito de Vila Real. É necessário providenciar, eventualmente, por uma escolha de um espaço no centro da cidade, para que possa ser disponibilizado para os idosos terem um centro de dia, porque na cidade os idosos não têm alternativa. Há obras, sim. Há muitas delas que vão sendo feitas e há outras que vão faltando, mas, tal como eu disse, não é a freguesia que as pode fazer, é a Câmara. A freguesia competirá reivindicar para que os cidadãos e os vilarrealenses tenham condições. Também aqui falar na questão dos sanitários públicos, que tem sido abordada várias vezes, porque nós, não tendo condições de higiene pessoal, logo, não somos uma cidade que saiba receber. E se nós queremos ter turismo, se queremos ter pessoas nas ruas, não podemos falhar no mais básico, que é a higiene. Candidato João Mocho, do PSD, quais seriam as suas propostas, caso o senhor seja eleito, para mudar a vida das pessoas por meio de obras, e quais seriam? Bem, agradeço o convite e cumprimento o resto dos palestrantes. Eu queria dizer que, em relação às obras, há bocado falou o candidato que não podia falar, que íamos falar de mobilidade, mas não consigo falar de mobilidade sem falar de obras. Portanto,
Uma das questões que nós temos no nosso programa é exatamente as ciclovias no centro da cidade, e para isso precisamos de efetivar, quer seja nos passeios que ainda há disponíveis para fazer isso, quer seja pinturas na estrada, trazer as ciclovias para o centro da cidade para melhorar a mobilidade. Outra questão seria parques caninos. Também temos uma questão de construção de parques caninos em toda a cidade, que não existe um em Marbelo e só é tratado quando é questionado por algum morador que está perto, que está em más condições. Em terceiro lugar, os quartos de banho e balneários públicos, assim como bebedouros. Não é só quartos de banho, também é balneários, porque as pessoas que fazem as suas atividades físicas podem fazer atividade física e querer ir trabalhar. Temos de ter um espaço para isso, e temos. É uma questão, esse espaço do balneário é uma questão de o pôr a funcionar. Não está aberto ao público e pode estar. Assim como o Chega falou, nós temos na nossa proposta, e já foi lançada há muito tempo, um parque coberto para as crianças, porque achamos que no inverno e no verão as crianças precisam de um espaço para estar tanto, ou protegidas pela chuva e protegidas do sol, e um espaço coworking em Vila Real. Não precisamos ter um espaço coworking só aqui. Sei que a Junta de Vila Real também participou aqui neste espaço coworking, aqui no Régio do Parque. Diz aqui no Régio. Aqui no Régio do Parque, exatamente, com a participação também da Junta de Freguesia, mas nós queremos trazer as pessoas para o centro da cidade, para a cidade. Isto aqui não é a Junta de Freguesia de Vila Real. Isto é a Junta de Freguesia de Constantino Nogueira. Portanto, é diferente. Nós queremos um espaço coworking em Vila Real, para desenvolver atividades em Vila Real. E por último, um centro-dia, temos feito algumas visitas pela cidade. Há espaços que são perfeitamente execuíveis de transformar para ter um centro-dia. Não precisa de ser o último grito, as pessoas precisam de socializar, precisam de estar próximas umas das outras para não se sentirem sós, portanto, para não se sentirem abandonadas. E uma coisa que eu sei que todos os vilarrealenses querem também, que é um espaço para as associações. Um espaço para as associações. E nestas visitas que temos feito, existem vários espaços onde podemos albergar as várias associações que existem e anseiam por um espaço desses em Vila Real. Candidato Sérgio Ramos, o que poderia ser feito com relação à mobilidade urbana? Em relação à mobilidade urbana, obviamente, quando nós estamos aqui a candidatarmos a uma junta de freguesia, temos que saber quais são as competências da junta de freguesia. Mas também, como presidentes de uma junta de freguesia, temos que ser também uma espécie de agentes de pressão junto de quem pode fazer as alterações necessárias que nós não podemos fazer como presidentes de junta, mas que é necessário. Porquê? Porque somos nós que na política de proximidade temos a relação direta com as pessoas que têm os problemas, que são os nossos fregueses. Por exemplo, nós temos aqui o IP4 que contorna aqui a cidade, e uma das coisas que eu não entendo, não sei se já foi tentado, se não foi, é porque é que ali na zona de Monteselos não existe um acesso ao IP4. Porquê? Porquê? Poderá ser feito, poderá ser estudado, não é uma competência da Junta de Freguesia, mas nós temos que resolver os problemas da mobilidade de quem vive em Monteselos e de quem vive na zona da Nossa Senhora da Conceição. Outro exemplo, poderíamos fazer um acesso ao IP4 na zona de Ponte, que também podia ser utilizado e escoar algum trânsito. Claro que as pessoas torcem a cara e dizem, o Sérgio não sabe aquilo que está a dizer, mas a verdade é que há muitos anos que nós não sabemos aquilo que estamos a dizer e os problemas continuam. Fala-se de túneis, torcem a cabeça porque se calhar não dá. Fala-se de acesso ao IP4, torcem a cabeça porque não dá. Então o que é que dá? O que é que nós podemos fazer? Porque aquilo que nós vemos, a realidade de Vila Real, é que nós estamos a viver um problema complexo. Se cada vez que existe uma proposta se torce a cabeça porque ou é megalómano, ou é isto, ou é aquilo, quer dizer que nós vamos continuar tal como estamos porque não há alternativas, ou então mudamos a cidade, vamos deslocalizar a cidade para outro lado qualquer e aí pronto, podemos nos expandir, criá-la de novo. Nós temos Vila Real como está criado, isto foi criado para as carroças, não foi criado para o trânsito que nós temos. Por exemplo, havia uma solução que passava pelas ciclovias. E eu coloquei esta questão numa Assembleia Municipal, que é por isso que elas servem, é para nós irmos lá fazer propostas, debater os problemas, e aquilo que me disseram é que do lado de cá é possível fazer, porque é uma cidade mais ou menos nova, enquanto que do lado de lá não. Do lado de lá da cidade, a solução que há é partilhar com os automobilistas, quer dizer, temos que andar todos a partilhar o trânsito, é os autocarros, é os carros, é as trotinetes, é tudo e mais alguma coisa. Na altura eu disse que um filho meu não iria de trotinete para a escola de São Pedro, por exemplo, porque a probabilidade de ser atropelado é muito grande. Não tendo espaço nas vias próprias para o fazerem, o que é que nós temos?
temos trotinetes a circular nos passeios, o que também é uma situação bastante complicada. Portanto, a questão do trânsito aqui em Vila Real é um problema bastante complexo, que vai dar muito trabalho para resolver. Fizeram-se coisas a pensar na cidade dos 15 minutos, não me parece que venha a ser possível. Falou-se na construção de uma ponte aqui da Meia Laranja, mas antes de construírem a ponte podiam ir lá pôr uns bancos para as pessoas se sentar, que não têm. É uma das queixas que fazem. Eu gostaria de ter ido fazer campanha àquela ponte que há 4 anos era a bandeira e não pude porque não está feito. É uma das tais promessas que não foi concretizada. Em termos de mobilidade, existe, e muito bem, o PSD trouxe os transportes públicos para Vila Real. O PS, e muito bem, tem que se dar o mérito a quem o tem, tornou gratuito o transporte público, quer para estudantes, quer para idosos, mas nós temos que apostar em campanhas de sensibilização, modificar aqui um bocadinho a mentalidade, mesmo em termos educativos, que é uma das minhas grandes apostas, que é, eu não entendo como é que os nossos alunos têm transporte gratuito e nós temos uma cidade entupida de trânsito, com pais que vão levar os meninos à porta da escola, tendo os transportes gratuitos. Quer dizer, nós atribuímos gratuitidade a uma coisa, mas depois temos que pedir o retorno, porque a população pediu. O PS, muito bem, deu, mas agora não utilizam. Portanto, é uma das coisas que também tem que ser tratada. Eu sei que isto não trará votos, mas é uma questão que tem que ser debatida, tem que ser aprofundada, tem que se encontrar aqui uma solução, porque as medidas são propostas não apenas no sentido de melhorar a mobilidade, mas também em termos de questões ambientais, e nós temos que todos juntos caminhar nesse sentido. Seja com as associações de pais, seja junto da escola, seja como for, mas essa medida, só para terminar, essa medida tem que ser cobrada à população, porque nós não podemos andar a fazer uma obra que é exigida, mas depois não utilizamos. Isto não, no meu entendimento, não cabe na cabeça de pessoas que se querem evoluir em pleno século XXI. Eu peço perdão por atrapalhar o seu pensamento, mas eu só gostaria, é o meu dever alertar o senhor que o senhor tem um tempo total de 10 minutos, sim. O senhor já está com 7h21 e ainda tem outras questões, tá bom? Podemos prosseguir ou o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa? Não. Não? Então, tá. Candidata Isabel Fernandes, caso o seu partido seja eleito, como é que pode ser melhorada a mobilidade urbana? Pois, tem que ser repensado tudo, na minha convicção, porque a cidade sempre teve dificuldade de fluidez de trânsito e julgo que está pior desde as últimas obras de requalificação. Há situações que foram mal pensadas, na minha convicção, porque houve um alargamento, um estreitamento brutal das vias de circulação e neste momento há sítios onde os autocarros não conseguem virar, falo concretamente no cruzamento da Rua Cidade Espinho com a Rua de Santo António, portanto, quando vem alguém do viaduto, eu tenho que fazer marcha atrás para simplesmente um autocarro entrar dentro da minha faixa de rodagem para conseguir virar. Em vez de retirar o trânsito do centro, fazem supressões de 10 metros que não fazem sentido, como é o caso da Rua Dom Pedro de Menezes, em que se eu quero sair da cidade para simplesmente deixar fluir o trânsito, me obriga por 10 metros a descer a Rua Dom Afonso III, a entrar novamente na zona do mercado, que, como sabemos, é caótica em termos de trânsito, mesmo depois para sair da Rua Dom Afonso III, aquilo é muito complicado, porque a Rua Dom Pedro de Castro tem muito trânsito, e enquanto subsistir alguma teimosia, algum orgulho em algumas obras que não estão tão bem pensadas, portanto não podemos progredir favoravelmente. Aqui é de facto necessário falar um pouco do passado para o repensar e melhorar, e isso é possível, eu acredito, pequenos ajustes. Para o futuro, a preocupação que eu tenho é que as mesmas obras vão nesse sentido. Isso então seria o caos, já é o caos, portanto, se há um acidente, por exemplo, na Rua Dom Afonso III, basta uma ambulância parar lá para levar um idoso ou algum acidentado, o trânsito para em todo lado. Se as vias fossem mais alargadas, isso não acontecia.
e quem diz na Rua Dom Afonso III diz pela cidade toda. Portanto, neste momento a cidade está caótica em termos de trânsito, piorou na fluidez. Nós estamos a andar mais tempo de carro para ir ter ao mesmo sítio. Lembro-me agora da questão quem desce a Rua Dom Dinis, se pretendesse virar para o lado do Pioledo, podia ter ali uma rotunda, mas não, tem que fazer a volta completa ao mercado municipal, fazer 360 graus para ir parar exatamente ao mesmo sítio. E, entretanto, já apanhou as cargas e descargas, que é outra questão que não foi pensada, cargas e descargas. Comerciantes têm necessidade permanente de reabastecer os seus estabelecimentos, isto não está pensado e o caos está instalado na cidade. Portanto, o que eu apelo é que o município repense as obras, ausculte as pessoas, os comerciantes e, obviamente, a junta de freguesia. Candidato João Mocho, do PSD, caso o senhor seja eleito, a mobilidade urbana poderia ser melhorada? Claro que sim. Uma das hipóteses que temos é as ciclovias partilhadas com os carros. Não é as bicicletas ou as trotinetes na estrada, não é simplesmente na estrada, é uma via partilhada, tem que estar identificada e bem identificada. Mas não podemos deixar de falar de mobilidade sem falar de estacionamento. Há uma falta gritante de estacionamento em Vila Real. Ainda hoje de manhã estivemos num ciclo e o que era conhecido por Kiss and Go, ou Stop and Go, como lhe queiram chamar, é um estacionamento, ponto. E isso atrapalha logo o trânsito completamente. As pessoas não conseguem deixar os miúdos à escola porque o que era Kiss and Go é estacionamento, portanto, vamos imaginar como é que aquilo está. Tem a questão das passadeiras. As passadeiras tem passadeiras a seguir a curva, mas isto já é de há muitos anos, não é naturalmente agora, mas é preciso repensar essas passadeiras que são um perigo em Vila Real. Temos também a questão, nós tínhamos uma proposta que é as biciboxes, portanto, as pessoas que usam bicicleta têm que ter um sítio para guardar as bicicletas. Em Vila Real há pouquíssimos sítios onde se possa guardar uma bicicleta. Na avenida há 3 ou 4 lugares, na escola há 3 ou 4 lugares, não tem nenhuma, quase mais lado nenhum. Quer dizer, há no liceu, mas é assim, no resto da cidade, as pessoas, só falamos para os estudantes, só eles é que podem ir trabalhar, não. Todos temos de ter a oportunidade de poder ir nas nossas bicicletas ou nas nossas trotinetes e ter um sítio próprio para as parar e para as carregar, porque não existe nada para carregar trotinetes nem bicicletas. Portanto, nós temos um projeto Bicibox que está pensado, temos o estudo económico feito para ela, portanto, é uma solução que vai facilitar a vida dos vilarrealenses. Outra questão que temos do trânsito é os horários dos autocarros. Os horários dos autocarros têm que ser repensados. O primeiro autocarro, como eu já disse na outra entrevista, o primeiro autocarro vai chegar à zona industrial, chega à zona industrial às 8h31. Ora bem, a zona industrial começa a elaborar às 8h. Eu já tive pessoas próximas que tiveram que desistir porque não têm carta de condução, tiveram que desistir de trabalhar na zona industrial porque não tinham meio de chegar a horas. Portanto, há que ser repensado. Outra queixa que tenho relativamente aos autocarros é, efetivamente, por exemplo, no bairro São Vicente de Paulo, que é uma rua estreitinhas e passam lá autocarros que parece que vão daqui para o Porto. Não entendo. E há muitas queixas de moradores e isso também tem que ser retificado. E eu, relativamente à mobilidade, encerro por aqui. Temos que estar a contar e eu quero ter a oportunidade de falar de outros assuntos. Ok. Candidato José Maria Madalena, do Partido Socialista, o que poderia ser melhorado em relação à mobilidade urbana para o senhor seja eleito? Deixa-me dar aqui um reforço positivo aqui ao Sérgio. Falou e bem numa determinada situação muito concreta e nós não podemos continuamente alocar recursos a tudo e mais alguma coisa. Uns parceiros fazem a parte principal, mas depois os outros não fazem. Isto é um problema de todos. O espaço do Quinsangu é um exemplo desses. E não só, por exemplo, no caso da Deucão, e tem logo ali um parque ali ao lado. Portanto, relativamente a algum tempo atrás, não havia aquele espaço, nem sequer havia estacionamento. Aumentamos o estacionamento. Está previsto outro parque de estacionamento. A questão do estacionamento está mais ou menos tratada, esperamos nós, com a oferta de mais de 250 lugares no centro histórico. Mas é preciso que se diga que trânsito, o paradigma mudou, mas há 2 problemas localizados temporalmente, que é o início e o fecho das aulas. E alguém também não faz bem aqui a parte deles. Isto é, eu enquanto diretor do Agrupamento de Escolas de Eucão, eu iniciei um projeto com o professor, na altura, Luís Ramos, que estava na universidade, e com o Adriano, que depois foi meu colega na variação.
e tínhamos o carpooling, onde desafiamos em 2 turmas e resultou que os pais se organizaram durante X tempo naquele ano letivo. Foi um ano letivo que durou o projeto, e o projeto depois poderia ser replicado, entretanto foi para o município, em que os pais se organizavam conjuntamente e resolveram esse problema. Portanto, temos a proposta do PS para transportes com aumento da frequência, com aumento da frota. Vamos ter melhorias nesse contexto. Temos depois a questão, também não adianta estar a meter a cabeça abaixo da areia, há problemas de execução, de concessão relativamente ao trânsito, como essa do Piledo e essa da Afonso III, que têm que ser resolvidas e serão naturalmente resolvidas. Não tenho a mínima dúvida que nós ouvimos as pessoas, não é preciso, basta ouvir as pessoas, e será resolvido, inclusive já há projetos para isso. Portanto, a cidade estará melhor. Agora, Sérgio e João, também para picar um bocadinho, para darmos aqui um bocadinho de picar, a questão do acesso ao IP4, não será um bocadinho a reminiscência da candidatura à Câmara? Calma, teremos que sonhar, sim, teremos que ser ousados e não nos limitarmos às competências, mas é importante que nos centremos naquilo que pode depender já de nós. E há outros problemas, nitidamente, que eu já abordei inicialmente. Toda a gente fala aqui na cidade, só quem não quiser. Em relação às escolas, componente de apoio à família, por causa dos problemas com os recursos humanos. Tem aqui uma proposta bem concreta. Toda a gente fala nessa questão que não pode ser, e a freguesia negociou essa competência. É um dado, vai tornar muito mais eficaz a forma de funcionamento das escolas. Agora, a questão, João, eu aqui, confesso, eu não sou engenheiro, tenho algumas dificuldades, mas entendo. Numa cidade consolidada, será possível generalizar essa proposta que tu fazes? Fica aqui. Relativamente à questão das ciclovias. Será possível incrementar? Via partilhada? Não, as ciclovias que tu via defendes partilhada. Numa cidade consolidada, disse eu. Não, mas é possível ganhar esse espaço que tu defendes? Não, sabe o que é que significa uma via partilhada? Não sei. Não, eu sei que é uma via partilhada, mas uma via partilhada, para consolidar uma via partilhada, é pintá-la no chão. É para as pessoas, é para os automobilistas respeitarem, apenas terem mais cuidado e respeitarem os ciclistas. ok. Para alguns parece difícil, para outros parece fácil. A Vila TV foi até a freguesia de Vila Real e conversou com alguns moradores. Eu tenho uma pergunta bem específica da moradora chamada Maria Cândida. Gostaria de convidar os senhores para assistir comigo. Olha, eu gostaria que me mudassem o valor da água, que leva muito dinheiro pelo saneamento. Pago mais de saneamento do que de água. Candidata Isabel Fernandes, caso o seu partido seja eleito, existe algo que possa ser feito nesse sentido? O que a senhora falaria para a moradora Maria Cândida? Pois, eu falaria desde logo que não tem a ver com a junta de freguesia. Claramente isto não é uma competência. Não vamos estar a falar sobre isso, nem vou perder tempo a falar sobre isso. Mas teria como intervir de alguma maneira? A solicitação é válida, é uma moradora que tem uma solicitação, uma reivindicação, ela pode levar isso à junta. É uma solicitação que tem que ser feita ao município. Exatamente. Mas vocês podem fazer alguma via? Reivindicação apenas. Olha, nós no nosso programa temos lá o portal do freguês, onde pode perfeitamente o freguês fazer a denúncia, ou o aviso, ou o pedido, ou o request, como queiram, e a junta será com certeza absoluta, não deixará cair o assunto em saco roto. A junta? A junta, sim. A junta é muito parceiro. A junta transmite a pergunta, as preocupações dos cidadãos à Câmara Municipal. Portal, e é a única questão, nesta questão, é a única... É uma forma de... Não, o que eu quero dizer é que a junta já dispõe desse portal de comunicação, portanto, qualquer cidadão o pode fazer e nós reportamos e a Câmara Nós achamos válida colocarmos a questão da senhora Maria Cândida, porque ela é moradora de lá e é um questionamento. Sim, e é preocupante, é todos nós, mas realmente não depende da junta de freguesia, senão a título reivindicativo. Então, a senhora ainda tem algum tempo? Quais seriam, a senhora tem, na verdade, cerca de 3 minutos e 50, quais seriam as suas considerações finais? Quais seriam as propostas que a senhora gostaria de colocar aos eleitores, caso o seu partido seja eleito? Eu quero dizer aos cidadãos que neste momento eles estão... os cidadãos de Vila Real sentem-se muito pouco ouvidos, sentem que a sua voz não é ativa, que não são escutados. E de facto é isso que tem vindo a ocorrer nos últimos tempos. Estão desacreditados da política e dos políticos, porque lhes são prometidas coisas que não são cumpridas. E o que eu quero dizer
é que nós somos um movimento de pessoas que trabalham, que vivem, que têm empresas, que têm os seus comércios abertos na cidade de Vila Real e que sentimos esses mesmos problemas. E como tal, nós queremos dar voz a essas pessoas, a esses comerciantes, a essas pessoas que passam por Vila Real, para que lhes seja devolvida a qualidade e o orgulho de ser vilarrealenses. Não é normal nós visitarmos um bairro e haver queixas permanentes de que não é limpo, que são reportadas à Junta de Freguesia, e a Junta de Freguesia repetidamente reporta à Câmara ou à Vila Real Social, no caso da Araucária, e não ser resolvidos, e agora em campanha continuar a ouvir esse tipo de questões. Não é sequer normal que um vilarrealense não tenha conhecimento da sua história. Nós temos património, nós queremos divulgar esse património, queremos que as pessoas se orgulhem desse património. Nosso património mais imobiliário está a decair. Nós não fazemos parte de rotas de cultura, rotas de catedrais, rotas gastronómicas, ficamos pelo Covilhete. Não, as pessoas têm que ser ouvidas e têm que sentir que a sua voz é ouvida na freguesia, levada ao município quando for o caso, apoiar o município quando as soluções vão de encontro às necessidades dos vilarrealenses e quando tal não acontecer, reivindicar, tendo em conta o seu interesse, a satisfação das reais necessidades dos vilarrealenses. É isso que nós queremos, é um serviço de proximidade. Nós centramos-nos muito na proximidade com o cidadão, temos vários programas que pretendem não deixar ninguém para trás. Já falei no centro comunitário, quero deixar aqui a questão das explicações sociais, que em parceria com a Universidade Sénior e outras entidades conseguiremos colaborar para que nenhum aluno, designadamente do primeiro ciclo, seja deixado para trás. Nós pretendemos ainda implementar um gabinete de apoio integrado que abranja a parte do direito, do fiscal, do psicológico e do social, porque o acompanhamento no preenchimento do IRS, isso tudo já é feito há muitos anos na Junta de Freguesia. O cidadão já tem esse acompanhamento diário, seja idoso, seja jovem, seja um adulto em idade ativa. Nós queremos alargar esse acompanhamento e isso é possível. Queremos ainda implementar o programa Bricolagem Solidária para pequenas reparações em casas de pessoas idosas com deficiência ou vulneráveis em termos económicos, pequenas reparações em que a Junta também, através do voluntariado colaborativo, consiga repor essas necessidades. Estes são alguns, enfermagem também a nível da comunidade, com rastreios, com alguma regularidade. É isto. Candidato João Roxo, por que os eleitores devem votar no senhor? O nosso compromisso assenta em 3 eixos principais: pessoas e coletividades, mobilidade e organização humana e valorização do espaço público. Nós queremos, em primeiro lugar, levar a Junta às pessoas. Portanto, queremos descentralizar, se possível, sempre que possível, as reuniões da Junta de Freguesia. Queremos levar a Junta para próximo das pessoas, para ouvir as pessoas no sítio delas, onde elas têm as queixas. Queremos criar o papel do zelador do bairro também. Pode ser uma pessoa, podem ser coletividades, para termos ouvir as pessoas de uma forma contínua. Portanto, queremos criar protocolos com instituições que julgamos vitais e que já têm funcionado com a Junta de Freguesia, mas querem criar um protocolo para ser portanto, mais efetivo esse funcionamento. Temos que ser a primeira via de acesso para as pessoas. Não há dúvida que aquela senhora tinha razão. Nós temos que saber chegar as questões das pessoas. Quando não podemos ser nós a responder, temos que levar as questões a quem pode responder, neste caso ao município. Queremos promover, alterar o orçamento participativo para ser por áreas e por setores, dar oportunidade a mais coletividades de implementarem os seus projetos em Vila Real, na freguesia de Vila Real. E um compromisso importante é o coworking. Nós queremos efetivamente criar um espaço coworking em Vila Real, um espaço que já existe, não precisamos de criar um espaço novo, é um espaço que tem que ser aproveitado, que está desaproveitado. E ao mesmo tempo responder a uma das questões que foi posta ontem no debate, que é o espaço pode ser coworking durante o dia e pode funcionar para os estudantes durante a noite.
Portanto, em termos de mobilidade e organização urbana, nós temos o projeto das ciclovias e projeto da Bici-Box, temos passeios acessíveis, passadeiras nos sítios certos e paragens de autocarro dignas, que é uma das coisas que nos preocupa, que é, nós queremos a mobilidade e depois não damos condições às nossas crianças para irem de autocarro, porque estão à chuva e ao sol e sem iluminação nas paragens de autocarro à espera do autocarro para ir para a escola. Temos que dignificar as paragens dos autocarros. Queremos, claro, mobilidade verde, temos que fazer força junto do município para mais postos de carregamento de automóveis. E valorização do espaço público, queremos um parque coberto, um parque sustentável, mobiliário renovado, a questão dos sanitários e dos balneários e a questão dos parques caninos. E eu gostaria de deixar o tempo final para depois fazer um apelo ao voto. Ok, só tem mais 2 minutos. Eu pergunto então ao candidato do Chega, senhor Sérgio Ramos, por que as pessoas devem confiar no voto ao senhor no próximo ano? As pessoas devem confiar em mim e na minha equipa, não é em mim, mas sim na minha equipa, porque nós temos, de facto, uma visão diferente. E eu queria falar agora aqui das propostas que nós temos, em que uma delas é fundamental, que tem a ver com a autonomia das escolas, que muitas vezes dizem que a questão da autonomia que é uma questão complexa e então fez a transferência de competências diretamente do Ministério para as escolas, não passando para a autarquia, e eu não percebo como é que isso foi feito, porque se o Ministério da Educação delega nas autarquias é porque tem alguma razão de ser que elas passem pelas autarquias. Mas não, achou-se que não, que há pedagogia o que é da pedagogia, há Câmara o que é da Câmara. Eu gostava que alguém me explicasse ou que me fizesse entender como é que nós podemos pensar o desenvolvimento de um território sem integrarmos a escola como estratégia no desenvolvimento desse território. Por exemplo, todos nós conhecemos a história do mundo e a história de Portugal, mas se eu perguntar aqui nesta Assembleia, que é quase uma Assembleia, quem foi o Aureliano Barrigas, que afinal tem uma avenida lá em baixo com o seu nome, se calhar 90% das pessoas não sabem. Quer dizer que nós sabemos tudo sobre o mundo e o país, mas não sabemos sobre o nosso território. Quer dizer que se eu não sei nada sobre o meu território, ou pouco sei, quer dizer que eu não consigo criar um vínculo com o meu território. E se eu não crio um vínculo com o meu território, entre sair ou ficar não existe diferença nenhuma, não há nada que me prenda aqui. E se eu tiver este vínculo, se calhar eu vou tentar dar o meu melhor pelo desenvolvimento do meu território. Vou ficar aqui e vou querer desenvolver. Nós temos nos Conselhos Gerais a Câmara Municipal e um conjunto, aquilo que é a direção das escolas, temos o diretor e temos a direção que é o Conselho Geral. E nós, uma das propostas que temos é, por que não, nós temos a utilização daquilo que é o crédito horário, por exemplo, para dar apoios de inglês, de matemática, disto e daquilo. Os miúdos saem da escola a saber a fazer equações de 10º grau, mas não sabem nada sobre o seu território. Então nós propunhamos é que as escolas, de alguma forma, juntamente com a autarquia, que criassem aqui uma espécie de nem que fosse dentro da história, um currículo onde fosse explicado aquilo que nós somos, quem é que nós somos. Quem é que nós somos? E isso não existe. Porque nós, quando dizemos que somos os últimos da Europa, os últimos disto, os últimos daquilo, quer dizer que alguma coisa está mal. Quer dizer que tal como está a ser feito, não está bem. Então tem que ser mudado. E nós apostamos muito aí. Depois, a criação de uma Assembleia Jovem para trazer os jovens para a política, com decisões que tenham impacto, o espaço do jovem empreendedor, a questão do bar de Bisalhães, nós temos a rota da Nacional 2, e temos o bar de Bisalhães praticamente esquecido e nós queríamos construir um edifício junto à Nacional 2. Depois criar sanitários para cães, porque é uma forma de estigmatização que nós vivemos constantemente. Só para terminar. Nós... É que o tempo tem que ser... Ok. Eu peço desculpas. Senhor José Maria Magalhães, por que votar no senhor do Partido Socialista no próximo domingo? Deixem-me dizer duas coisas que estão claras quanto isso. Assumir a gestão de recursos humanos das escolas da cidade, apoiando a colocação dos funcionários em articulação com a comunidade escolar e a Câmara Municipal. É uma competência negociada, articulada com o candidato, com quem tenho uma relação fraternal, mas que ninguém tenha dúvidas. Eu estarei sempre do lado da freguesia, primeiro a freguesia. E ou a freguesia tem o protagonismo que merece, ou então não contem comigo, mas eu acredito muito na pessoa que lá está, trabalhei com ela há 22 anos e esta exigência é mútua. Outro aspecto, valorização do espaço público nos bairros da cidade com manutenção regular, limpeza e reforço de proximidade. Vamos tratar dos bairros. A Junta Freguesia vai ficar com a competência dos bairros, articulado, negociado. Gabinete de apoio ao idoso.
Temos 171 idosos a viverem sozinhos. Há respostas da Câmara, o CLDS tem algumas respostas, o diagnóstico social está feito, mas temos que incrementar mais respostas. E a proximidade e a extensão, é preciso mudar o paradigma social. Queremos caminhar no sentido de acabar com os lares, porque hoje o modelo de apoio social aos idosos não é metê-los em lares, é no apoio ao domicílio. Essa é uma mudança de paradigma que temos que falar. Centro histórico, toda a gente passou a vida à campanha a bater no centro histórico. Falamos com cada um daqueles moradores, nada que não me seja natural, eu não custa nada, eu sou da rua, eu gosto de falar com as pessoas, tenho um retrato fiel de tudo que é necessário fazer. Temos propostas, temos um membro da lista que é expert na matéria, já falamos com toda a gente. Se for preciso bater, como eu acho que tem que se bater na Associação Comercial da cidade, tem que se bater. Farei com certeza na primeira semana alguma reunião com a Associação de Comerciantes, porque é preciso dar vida ao centro histórico. Temos matéria, temos gente, fizemos muito trabalho de requalificação, falta animação, falta articulação, falta juntar parcerias. Toda a gente pode colaborar nessa questão. Portanto, em relação a esse aspecto, a rota do folheto, eu, quando estive na Câmara, entre outras, deixei 2 marcas. Deixei mais, mas foi a mesa de Vila Real, em que os produtos endógenos de Vila Real, a gastronomia, o Palácio de Mateus, os vinhos, tudo que sejam produtos endógenos, foram eleitos uma das 7 maravilhas. Depois foi o colhete. Mas vão ficar mais marcas. Na educação ficaram marcas sobre o coeficiente de Gini, sobre a taxa de escolarização, sobre o coeficiente de avanço na taxa de escolarização. Ficaram marcas que colocam Vila Real nos primeiros 20 do país. Portanto, e nós vamos continuar na aposta das marcas. Vila Real vai reforçar a sua identidade. Há muita coisa para fazer. Há ideias para não concretizar explicitamente. Deixei aqui 3, mas eu considero, deixem-me, falsa vaidade, falsa modéstia também é vaidade. Temos autênticas pérolas aqui. Foi muito trabalho, com o trabalho de todos. Foi uma negociação árdua, não foi de copy-paste. Foi negociado, foi trabalhado. Nós estamos de acordo com revemos-nos nas políticas e nos projetos da Câmara, e a Câmara revê-se nas nossas políticas. Nós estamos em perfeita articulação e identificando as competências de cada um. Mas nós vamos deixar de ser tanto espectador, vamos passar a ser atores. É isso que eu vos quero dizer. Você tem 8 segundos ainda. Compromisso dos meus colegas, são gente de bem, senão não estavam aqui conforme eu estou. Candidato João Luz, gostaria de usar o seu tempo restante? Ora bem, eu regressei a Vila Real e quando regressei a Vila Real, aqui há 6 anos atrás, de há 6 anos para cá, pouco vi da Junta de Freguesia. Tenho que dizer que pouco vi da Junta de Freguesia. Aliás, o que me parece é que está visto ao contrário, porque me parece que estava tudo bem, porque não ouvi nunca nenhuma reivindicação da Junta de Freguesia, ou pelo menos escrita, pode ser tipo por telefonema, isso não conta para mim, escrita para com a Câmara Municipal, nunca vi, e outra questão é, nunca ouvi, e outra questão é, nunca foi feito nenhum pedido extra de protocolos com a Câmara Municipal, isso também pouco ouvi. Agora é assim, eu no próximo dia 12, se as pessoas quiserem mudar, é a oportunidade certa para mudar. Nós temos uma nova ambição para Vila Real, queremos fazer diferente para ter resultados diferentes, para melhorar a qualidade de vida de todos os vilarrealenses. Eu e o PSD acreditamos que a Junta pode fazer muito mais, uma Junta mais próxima, uma Junta dinâmica, ao nível social, associativo, economia, mobilidade, ambiente e valorização do espaço público. E para isso precisamos de fazer diferente do que foi feito nos últimos 12 anos. Não queremos ser um espectador, que achamos que a Junta de Freguesia tem sido até agora. Queremos um papel ativo e forte junto à Câmara Municipal. Queremos uma Junta de Freguesia aberta e participativa, mais dinâmica e transparente. E por isso, no próximo dia 12, no ato eleitoral, a única alternativa para mudar é votar PSD, é votar uma nova ambição para Vila Real. Eu e a minha equipa estamos prontos para fazer diferente pela freguesia. Portanto, eu espero contar com o vosso voto, dia 12, e espero que mudemos todos para melhor. Muito obrigado. O senhor ainda tem 9 segundos. Está bom. A Vila TV agradece imensamente a participação de todos. Desejo boa sorte para vocês no próximo domingo. Muito obrigada a todos, muita saúde e muita paz.